Código Penal adota, para tempo do crime, a teoria da atividade. Olha o que os caras misturaram. O prazo prescricional começa a contar a partir do dia seguinte ao da prática do delito, já querendo vincular o candidato à teoria da atividade. Negativo, senhores, porque fins de prescrição, isso é diferente para prescrição. Para prescrição, nós não adotamos a teoria da atividade. Para prescrição, leva-se em consideração o dia do resultado. O cara foi baleado em 2015, morreu em 2017. A prescrição, qual que é a data do crime? Aqui. Qual que é a data que inicia a prescrição? Aqui. Porque na prescrição, adota-se a teoria do resultado. Ele misturou. O prazo prescricional começa a contar a partir do dia da prática do crime. Falso. A partir do dia do resultado. Letra E. Se no curso do cumprimento de pena, por determinado réu, condenado por sentença, transitado em julgado, lei nova deixar de considerar crime o fato por ele praticado, cessará a execução da pena, mas não os efeitos da condenação. Cessa os efeitos da pena e os efeitos da condenação. Ficha volta a ficar limpa. Senhores, então, ficou qual aqui? De acordo com o entendimento doutrinário, sim, A, tá? Última. Com relação ao crime consumado e tentado, a lei no tempo e no espaço julga o índice a seguir. Considera que uma pessoa tenha sido denunciada pela prática de determinado fato, definido como crime, que em seguida foi descriminalizado pela lei A. Posteriormente foi editada a lei B, que revogou a lei A e voltou a criminalizar aquela conduta. Nessa situação, a última lei deve ser aplicada ao caso. Eu já perdi do meio para cá, eu já perdi, Marcelo. Entendeu? Da segunda linha aí eu já tinha perdido, é a redação, não é? Mas olha só, pessoal. CESP caprichou nessa aí, hein? Senhores, olha aqui, ó. É só colocar a linha do tempo e vamos verificar se isso pode. Considere que uma pessoa tenha sido denunciada pela prática de determinado fato definido como crime. O sujeito sofreu uma denúncia por um fato que era considerado como crime. Beleza. Ofereceu denúncia e vai embora. Fato definido que em seguida foi descriminalizado pela lei A. Lei que descriminaliza a conduta chama abolício crimes. Então, senhores, depois da denúncia, veio uma abolício crimes. Essa nova lei falou, ó, agora não é mais crime. O que acontece com abolício crimes? Extinguir a punibilidade é dizer para o Estado, você perdeu o direito de punir. Senhores, uma vez extinta a punibilidade, não interessa se a outra lei, o legislador arrependeu e quis voltar ao crime, já era. Extinguiu a punibilidade, já era. Tá? Foi discriminado pela lei A. Essa aqui é chamada de lei A. Essa lei é a lei A. Aí veio a lei B. E falou, não, o que não era crime, o que nós fizemos uma cagada, o Congresso falou, não era para fazer isso. Já era. Uma vez extinta a punibilidade, essa lei B só vai valer daqui para frente. Então, olha só. Posteriormente foi editada a lei B, que revogou a lei A, essa lei B revogou. Será que essa lei volta o crime, chamado repristinação? Negativo. Posteriormente foi editada a lei B, que revogou a lei A e voltou a criminalizar aquela conduta. Nessa situação, a última lei deve ser aplicada ao caso falso. Uma vez extinta a punibilidade, já era. Entendeu? Lei penal no espaço, lei penal no
espaço. Vamos lá, senhores. Lei penal no espaço. Vou ler o artigo e falar da teoria. Lugar do crime. Pessoal, nós já falamos do tempo do crime. Tá? No que tange ao tempo do crime, o CPP chamou a sua atenção, né? Tempo do crime. Teoria da atividade. Tá certo? Tempo do crime, teoria da atividade. Beleza. Agora vem o CPP e fala, qual que é o lugar do crime? Sabe por quê, pessoal? Para que interessa isso aqui? Claro que interessa. Você quer ver? Isso aqui é uma fronteira, ó. Aí você pega Brasil, Paraguai. Brasil, Paraguai. Imagina, senhores, que o cara é baleado no Brasil. Então ele sofreu uma ação no Brasil e morte no Paraguai. Aqui nós temos resultado. E aqui nós temos ação. Baleado aqui, morte aqui. Daqui para lá. Ou vice-versa. O cara é baleado no Paraguai e morre no Brasil. Nós temos que definir a nossa teoria, porque senão vai chegar um momento do Brasil falando assim, ó, para aí, ó. Como você foi baleado lá, como a vítima foi baleado lá, nós não podemos processar o cara aqui. Ah, como a vítima, como o resultado foi lá, nós não podemos processar o cara aqui. Para isso que serve o estudo do lugar do crime. Aí veio o artigo 6º e fala, ó, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação. Considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação. Significa dizer que nós adotamos a teoria da atividade, porque lugar onde ocorreu a ação ou a omissão. Só que o CP continua. Ele não bota um ponto ali, ó. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, vírgula, no todo ou em parte. Bem como né? Ou seja, mais, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então, no que tange ao lugar do crime, nós adotamos a teoria da atividade e a teoria do resultado. A soma desse mais esse gera uma outra teoria, que é a teoria da ubiquidade. O Brasil adota, para fins de lugar do crime, a teoria da ubiquidade. Tanto pega o local da ação ou omissão, quanto o lugar do resultado. Se você vir para cá, ó, sujeito que é baleado no Brasil e morre no Paraguai, é baleado no Brasil e morre no Paraguai, não pode você da polícia falar assim para o cara, ó, para os parentes da vítima, ó, aqui, ó, pega a Foz do Iguaçu. O cara leva um tiro na Foz do Iguaçu, corre e morre lá no Paraguai. A família da vítima procura a sua delegacia para registrar um BO. Você fala para a família, negativo. Você tem que registrar BO lá no Paraguai, porque foi lá que ocorreu o resultado. A família da vítima vai falar assim, ó, mas para aí, ó. Vocês adotam a teoria da ubiquidade. Para vocês, ó, local do crime é tanto onde ocorreu a ação, quanto onde ocorreu o resultado. Agora inverte. O sujeito é baleado lá no Paraguai, atravessa a ponte da amizade e morre no Brasil. Tá certo? A família vem de lá, procura a delegacia no Brasil para registrar um BO. O delegado pode falar assim, não, você tem que registrar BO no Paraguai, porque foi lá que ocorreu a ação. A família vai dizer, não, delegado, o Brasil adota as duas teorias, tanto onde ocorreu a ação, quanto onde ocorreu o resultado. A soma disso tem um nome, delegado. Teoria da ubiquidade. Por isso que entrou aquilo que eu falei para você. Tá.
Quanto ao L de lugar, teoria da ubiquidade. Quanto ao tempo, teoria da atividade. Teoria adotada, ubiquidade, também conhecido como teoria mista, tá? Olha lá, ó. Um brasileiro, João, que reside em Buenos Aires, vamos fazer isso aí? João mora em Buenos Aires, na Argentina. Olha lá, ó. O brasileiro João, que mora em Buenos Aires, na Argentina, decide matar um desafeto, José, que reside na cidade de Alumínio, São Paulo. José mora em Alumínio, São Paulo. Beleza? Beleza. João, em sua residência, lá na Argentina, João, em sua residência, fabrica uma carta-bomba. No dia 10, e no mesmo dia, posta o objeto em uma unidade dos Correios em Buenos Aires, com destino a alumínio. João, no dia 10, fabrica uma carta-bomba e coloca no correio. Esse dia é o dia da ação. O artefato é recebido por José em alumínio, no dia 20. No dia 20, então José vem aqui, ó, dia 20, recebeu a carta. Recebeu, mas ainda não explodiu, só recebeu a carta. O artefato é recebido por José em alumínio no dia 20. No dia 25 é aberto, explode e mata. No dia 25, ocorreu o resultado. A ação, dia 10, foi ação aqui, resultado aqui, ó. Se eu falasse para você, que dia que foi o crime aqui, ó? No dia 10 ou no dia 25? Pronto. E ele vai perguntar para você, qual é o lugar do crime? Você quer ver? No dia 25 foi aberto. Com relação à aplicação da lei penal, e de acordo com os artigos 4º e 6º do Código Penal, assinar a alternativa que traz, respectivamente, o dia do crime e o local em que foi praticado. Senhores, o dia do crime você já falou. Não é o dia 20, não é o dia 25. É o dia 10. E quanto ao local? O crime é tanto onde ocorreu a ação, quanto onde ocorreu o resultado. Lugar do crime vai ser, quanto ao lugar, resposta vai ter que ser assim, ó, dia 10, Buenos Aires, tá? E alumínio. Porque lugar do crime é tanto onde ocorreu a ação ou o resultado, porque nós adotamos as duas teorias, mista, ubiquidade. Dia 10 apenas? Dia 10 apenas em Buenos Aires? Não. Dia 10 Buenos Aires ou alumínio? Verdadeiro. Dia 20 não, dia 25 não, dia 25 não. Resposta correta. Dia 10 é a data do crime, teoria da ação. Buenos Aires foi onde ocorreu a ação, alumínio onde ocorreu o resultado. A soma das duas via teoria da ubiquidade. Em relação ao direito penal, julgue o item a seguir. No Código Penal brasileiro, adota-se a teoria da ubiquidade, conforme a qual o lugar do crime é o da ação ou da omissão, bem como o lugar onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Verdadeiro, teoria da ubiquidade. O Código Penal brasileiro considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Verdadeiro. Omissão, ação dolosa, não interessa se a ação é dolosa ou culposa. Territorialidade da lei penal. Territorialidade da lei penal.
Ok? Está lá no artigo 5º. Então, eu saí do quarto, pulei no sexto e voltei para o quinto, porque didaticamente é melhor estudar dessa forma, tá? Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Teoria adotada, princípio da territorialidade temperada. Senhores, no que tange à territorialidade da lei penal, territorialidade. Pessoal, é o seguinte, cada país tem soberania, não tem? É como se fosse assim, ó, aqui no Brasil, mandamos nós, ó. Aqui no Brasil, no nosso território, se alguém praticar um crime, não interessa se a vítima é americana, não interessa se o criminoso é argentino, vai aplicar a lei da vítima, do país da vítima, ou a lei do país do autor, não interessa. Se o crime foi praticado no nosso território, aplica-se a lei penal brasileira. Essa é a regra. Então, nós temos como regra o princípio da territorialidade, que quer dizer o seguinte, em nosso território, aplica-se a nossa lei penal. O problema surge, são as exceções, porque olha só, aplica-se a lei penal brasileira, a lei brasileira, só que ele vem, vírgula, respeitando-se, sem prejuízo, admitindo convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime praticado no território brasileiro. Numa primeira explicação, eu falei para você, ó, o crime foi praticado em nosso território, dane-se a qualidade da vítima, dane-se a qualidade do autor. Aplica-se a nossa lei penal. Agora você fala assim, ó, Marciano, nós temos a exceção. Tá? Exceções são trazidas por normas internacionais. Convenções, tratados internacionais. Ó. Sem prejuízo. Você sabe o que quer dizer? Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional? Está dizendo o seguinte, alguma situação, mesmo para o crime praticado no nosso território, não se aplica a nossa lei, não aplica a lei brasileira, a lei penal brasileira, mesmo para o crime praticado dentro do nosso território? Sim, são as exceções. Como nós temos exceções, disse que nós adotamos o princípio da territorialidade mitigado. Vai cair na prova para você assim, ó, mitigado ou temperado. Nem muito salgado, nem muito sem sal. Temperado. Nem todo o crime que é praticado no nosso território sofrerá a incidência da lei penal brasileira. Exemplo, diplomata. No caso do acidente, aplicou-se o princípio da territorialidade, porque, mesmo sendo os pilotos americanos, o crime foi praticado no nosso território. Então, ali aplicou a territorialidade. O que eu estou dizendo é o seguinte, que tem casos que o crime é praticado aqui e não se aplica o nosso. No nosso aplicou, tanto que os americanos foram condenados. Tá? Vamos pegar o cara lá, o embaixador da Grécia, lá do Rio de Janeiro. Se aquele embaixador da Grécia, pessoal, tivesse matado o policial matou ele, não matou? Se o embaixador tivesse matado o policial, ele estaria preso? Nem pensar, só se estivesse preso no país dele. Diplomata que estiver prestando serviço no Brasil, chega aqui, dá uma rajada de metralhadora, mata todos nós. Pode ser preso em flagrante? Não. Vai responder por lei penal brasileira? Não. Porque, ó, sem prejuízo, respeitando-se as regras de direito internacional. Chefe de Estado estrangeiro é um exemplo.
tá? Presidente dos Estados Unidos, vem, saiu à noite para balada, matou um. Ele pode ser responsabilizado pela lei penal brasileira? Não. Ah, mas ele está fora de serviço. Dane-se. Ainda que ele estiver fora de serviço, se ele estiver no país, saiu do país dele, veio para cá representar o país dele, saiu de uma reunião com o presidente da República nosso, e foi beber e matou, está livre. O diplomata que não está trabalhando, porque ele está no dia de folga, mas matou, está livre. Claro que não o diplomata que veio passar férias no Brasil, aí não. Mas o diplomata que está acreditado, ele fez um credenciamento para servir aqui no Brasil durante 1, 2, 3 anos, a quantia que o convênio prevê. Esse pessoal não responde por crime segundo a nossa lei brasileira. Você está dizendo que um diplomata, então, que praticar um homicídio aqui, vai ficar impune? Não. Ele vai ser penalizado pelo país dele e não pelo nosso. Tá certo? E aí vem, um pouquinho mais para complicar, extensão do território nacional. 2 pontos. Terminando, pessoal, vamos lá. Extensão do território nacional. Pessoal, se o crime é praticado dentro do nosso espaço, do nosso território, quero dizer, dentro dos limites do nosso mapa, isso é tranquilo. O problema é que não é bem assim. Às vezes, nós saímos fora do nosso mapa e continua sendo nosso por isso que fala território por extensão. Né? Você pega o mapa do Brasil, tranquilo, praticou o crime aqui, nós estamos em Cuiabá, lei penal. Mas e se o cara praticar um crime lá no Haiti, dentro da aeronave da FAB, é nosso território. Então vamos lá, extensão do território nacional. Primeiro, embarcações ou aeronaves brasileiras públicas a serviço do Brasil. Senhores, navio da Marinha, aeronave da FAB, lá no exterior, alguém praticou um crime dentro dessa aeronave, é extensão do nosso território. Vai aplicar a lei do país onde praticou o crime ou o nosso? O nosso. Beleza. Aeronaves e embarcações brasileiras privadas. Porque a serviço do Brasil, seja ela pública ou privada, a serviço do Brasil, não tem avião da FAB para levar os soldados para o Haiti, que tem convênio, né, com a ONU. Pega um avião particular aí, ó, freta e vai embora. Está valendo, está a serviço do Brasil. E quando a aeronave ou embarcação brasileira privada, ou seja, não é pública e não está a serviço do governo brasileiro? 2 pontos, coloca aí. Ó. Aeronave e embarcações brasileira privada, tracinho, alto mar. Ou espaço aéreo correspondente. Aplica-se, aplica-se a lei penal brasileira. Senhores, avião particular, avião mercantil, esse que faz, né? Você comprou passagem para ir para o Canadá, por exemplo, está sobrevoando o alto mar, alguém praticou um crime, o sujeito praticou um crime, só basta fazer a pergunta, a aeronave é nossa? A embarcação é nossa? Ou seja, pode até colocar princípio da representação. Princípio da representação significa o quê? A bandeira é nossa? Se a bandeira for nossa, é a extensão do nosso território. Pessoal, com razão, sabe por quê? Alto mar não tem dono, pessoal. Imagina alguém pratica um crime, por exemplo, aloprou lá com a comissária, com a aeromoça, e causou lesão corporal na aeromoça. Né? No avião nosso, ele vai responder segundo a nossa lei, porque ali é como se fosse a extensão do nosso território.
Porque se não fosse assim, pessoal, ia ficar impune o sujeito. Alto mar não é de ninguém. Não pode ser punido, não pode levar em consideração a lei da vítima, a lei do autor. Leva-se em consideração a bandeira, aeronave ou embarcações estrangeiras. Aeronave ou embarcações estrangeiras. Olha lá, ó. No território nacional ou no mar territorial, né? No território nacional ou no mar territorial, tracinho, aplica-se a nossa lei. Pessoal, ficou assim para você, ó. Tudo que cair sobre a aeronave ou navio vai estar para você assim, ó. É pública? Às vezes não é pública, mas está a serviço do governo brasileiro. Entendeu? Identificou isso? Aplica-se o nosso Código Penal brasileiro. Não interessa onde estiver. A aeronave é privada? A aeronave é privada? Né? Melhor, aeronave brasileira. Aeronave brasileira. Por que fala brasileira? Porque tem a nossa bandeira. Ela não está a serviço do governo. Ela é privada. Vai aplicar o nosso Código Penal brasileiro se estiver em alto mar. Se estiver em alto mar. Marcelo, e se a aeronave estiver no nosso território? Cara, se estiver no nosso território, nem é extensão do nosso território. Agora, um avião que você pegou para ir para Miami, está fazendo aí, está sobrevoando o alto mar, praticou um crime, vai aplicar a nossa lei brasileira, porque a regra determina que é território por extensão. Aeronave estrangeira. Se a aeronave é estrangeira, que é a nossa terceira hipótese, você vai só perguntar o seguinte, para aí, ó, essa aeronave estrangeira está a serviço do país dela? Não se aplica o nosso Código Penal. Como assim? Ó? O Brasil tem convênio com alguns exércitos para treinar o pessoal aqui na Amazonas, que é o Guerra na Selva. Não é isso? Os caras estão vindo para cá para fazer um curso de guerra na selva. A hora que desce ali em Manaus, né? Um soldado começa a brigar com o outro e mata o cara lá dentro. O Brasil fala assim, problema de vocês, ó. Isso é problema de vocês, porque ó, a aeronave está a serviço do país de vocês. Agora, a aeronave estrangeira é privada? A aeronave estrangeira é privada? É. Aí, meu irmãozinho, se é privada, estiver dentro do nosso território, e o nosso território corresponde ao mapa e ao mar territorial, 200 milhas ali. Se a embarcação ou aeronave estrangeira é privada, estiver no nosso território nacional, ferrou. Aplica-se a nossa lei penal brasileira. Que é isso aqui, ó, aeronave ou embarcação estrangeira, privadas no território nacional. Aplica-se a nossa lei penal. Ok? Claro que mais para frente nós vamos dar uma complicadinha, porque olha só, diz a Constituição Federal que crimes praticados dentro de navio ou aeronave, a competência da Justiça Federal. Nesse caso, se você fosse misturar, você ia dizer, ó, aplica-se a nossa lei penal, mas a competência será da Polícia Federal, será da Justiça Federal. E se você fosse mais um pouquinho complicado, Marciano, avião está vindo do Canadá e vai parar lá em Manaus, fazendo escala em Guarulhos. Hora que faz escala em Guarulhos, levanta voo e está indo para Manaus. Passando por Cuiabá, não vai pousar aqui, passando por Cuiabá, alguém mata um sujeito. A aeronave é estrangeira. A lei penal é a nossa, porque ele está sobrevoando o nosso território nacional. Primeiro, lei penal nossa. Segundo,
competência da Justiça Federal. Terceiro, e onde que vai ser esse processo? Letra A, Guarulhos, da onde partiu a aeronave? Não, Manaus, porque a competência, quando o crime é praticado dentro de navio, a competência é do local onde a aeronave tocar pela primeira vez após o crime. Onde tocar pela primeira vez após o crime, ali é a competência. E onde que ele vai tocar? Manaus. Mas essa aí não vamos estudar em matéria de competência. O que interessa para você é que o Brasil adota a teoria, o princípio da territorialidade absoluta, falso, temperada, nem muito para mais, nem muito para menos. Tem situações que o Código Penal não se aplica. Vamos lá? Aplica-se, vamos lá, senhores. Só tem uma questão sobre essa. Aplica-se a lei penal brasileira ao crime cometido no território nacional. O artigo 5º do Código Penal estende a aplicação da lei penal brasileira para fato cometido em embarcação privada atracada em portos estrangeiros. Senhores, se uma embarcação nossa estiver em porto estrangeiro e alguém praticar um crime dentro dela, ela está em alto mar? Não, vai aplicar a lei do país onde estiver o porto. Embarcações estrangeiras de propriedade privada navegando no mar territorial brasileiro. Embarcação estrangeira de propriedade privada, ou seja, não está a serviço ao governo do governo estrangeiro. Correta. Aeronave privada brasileira pousada em aeroporto estrangeiro. Senhores, a aeronave privada brasileira só se estiver sobrevoando o alto mar. Sede de embaixada ou unidade consular do Brasil no estrangeiro. Olha só, isso aqui cai em concurso, porque o pessoal pensa assim, ó, sede de embaixada é do país da embaixada. Negativo, senhores. Ali em Brasília está cheio de embaixada. A embaixada americana, ali onde funciona a embaixada americana, é território brasileiro. Porque senão nós chegaríamos ao absurdo de ter doado um pedaço do Brasil ali. É território brasileiro. Da mesma forma, a nossa embaixada lá fora, o local é território estrangeiro. O problema é que administrativamente ali, está à disposição do país estrangeiro. Um crime praticado na embaixada americana, a competência é de quem? Você vai, depende, Marcelo. Quem praticou o crime? Se for um diplomata, não se aplica a nossa lei penal. Não, não é um diplomata. Você vai lá fazer visto, né? Alopra com uma servidora, a servidora é brasileira, trabalhando na embaixada americana. Você causa uma lesão corporal. Competência, quem vai processar a lei penal a ser aplicada é a nossa. Mas não está na embaixada? Tá, mas a embaixada é território nosso. Não é porque é embaixada que vai ser território estrangeiro. Aqui fala, ó, sede de embaixada, unidade consular do Brasil no estrangeiro. Negativo. Oi? Crime contra diplomata. Quem praticou? Porque não leva em consideração a vítima. Leva em consideração quem praticou. Eu fui lá fazer meu visto. Entendeu? Aloprei com o diplomata, mandei ele para aquele lugar, pedi para vou responder segundo a nossa lei. Agora inverte. O diplomata praticou o crime contra mim. Aí vai aqui, ó. Ó. Aplica-se a lei penal brasileira sem prejuízo. O diplomata tem proteção. Aí sim será aplicada a lei dele. Então ficou a resposta correta. Embarcação privada brasileira não. Embarcação estrangeira de propriedade privada navegando no mar territorial do Brasil. Embarcação, navio estrangeiro que tiver no nosso território, aplica-se a nossa lei penal. Ok, senhores? Clique like.